Deus abençoe. Caríssimos confrades e consórcios, bom dia. Acabamos de fazer a consagração ao Sacratíssimo Coração de Jesus. E é exatamente isso que eu venho conversar com vocês sobre hoje. O culto ao Sagrado Coração de Jesus, a sua importância de nos consagrarmos a Ele e, claro, nessa dimensão de consagração, chamados todos, como confrades e consórcios na vida, no nosso cotidiano, ser um pouquinho desse Deus que tem um coração manso e humilde, que nos ensina a viver no mundo esse grande sinal de amor de Deus. Diante de tudo isso, peço então a vossa licença para iniciar esse nosso bate-papo. Inicio com a frase do confrade e venerável padre Le Prévost, que vai dizer assim: o coração de Jesus já nos pertence. Ele não precisa nos dar a nós de novo. Ele o abre para, assim dizer, mais amplamente, para que leiamos nele mais facilmente, para que penetremos mais profundamente. É um novo grau de união. Afinal, a vida interior posta ao alcance de todas as almas fiéis. Confrade Padre Le Prévost, fundador da Congregação dos Irmãos ou Religiosos de São Vicente de Paulo, que também, por ser confrade, tinha essa devoção muito cara ao coração de Jesus. E como eu disse, chamados todos nós somos a viver essa devoção, de um modo ou de outro, mais forte, menos forte, de acordo com cada pessoa, mas não deixar de viver. E trago essas palavras do então Papa Bento XVI, falando ao padre Hans Kolvenbach sobre essa devoção, culto ao coração de Jesus. Ele diz que é preciso nós, crentes, abrir-nos ao mistério de Deus e do seu amor, deixando-se transformar por Ele. A tarefa sempre atual dos cristãos de continuar aprofundando em sua relação com o coração de Jesus para reavivar em si mesmos a fé no amor salvífico de Deus, acolhendo-o cada vez melhor em sua própria vida. Conhecer em Jesus Cristo o amor de Deus, experimentá-lo, mantendo o olhar nele, até viver completamente da experiência de seu amor, para poder testemunhá-lo depois aos outros. Junto do coração de Cristo, o coração humano aprende a conhecer o autêntico e único sentido da vida e de seu próprio destino. Quem fala isso é São João Paulo II. Bento XVI retoma João Paulo II, expressando esse pequeno e grande texto, no qual, assim caminhando, nos faz pensar, como ele mesmo diz, Bento XVI, mas ainda, dado que o amor de Deus encontrou sua expressão mais profunda na entrega que Cristo fez de sua própria vida por nós na cruz, ao contemplar o seu sofrimento e morte, podemos reconhecer de maneira cada vez mais clara o amor sem limites de Deus por nós. Cita então João 3,16. Tanto amou Deus o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que crer nele não pereça,
mas tenha a vida eterna. Pergunto então a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, não é essa a nossa missão aqui na Terra? Como confrades e consórcios, como vicentinos, se não doar-se ao outro de tal modo que a nossa vida seja como uma vela que se queima até o fim para iluminar, ou como outra dimensão de vivenciar no Cristo que sofre o encontro em uma dimensão mais real desse chamado, da vocação da qual todos nós recebemos. Por isso é importantíssima essa devoção ao culto e essa consagração ao Sagrado Coração de Jesus, que nos impulsiona, nos pressiona verdadeiramente a ser no mundo cada vez mais manso e humilde. O vicentino, ele tem que ser aguerrido nas dimensões do contato, do ir ao encontro, de fazer acontecer, mas com mansidade, com mansidão, desculpa, caridade, com mansidão, com caridade, vivenciar isso de modo simples. O Papa Bento XVI, saudoso Papa, vai dizer que o fundamento dessa devoção é tão antigo como o próprio cristianismo. O significado mais profundo do culto ao amor de Deus só se manifesta quando se considera mais atentamente sua contribuição, não só ao conhecimento, mas também, e sobretudo, à experiência pessoal desse amor na entrega confiada a seu serviço. Quando, porém, praticamos esse culto, não só reconhecemos com gratidão o amor de Deus, mas continuamos nos abrindo a esse amor, de maneira que nossa vida vai ficando cada vez mais modelada a Ele. Me faz lembrar outra frase do confrade Leprevot, que vai dizer, num sentido muito amplo, que é preciso deixar formar Jesus Cristo em nós para atrair o mundo a Ele por nossas obras, pelo nosso jeito de viver. Se quisermos parafrasear tanto o Santo Padre, o Papa Bento XVI Leprevot, é preciso deixar formar Jesus Cristo em nós, atraindo cada vez mais o mundo a Ele, nessa dimensão de ser manso e humilde, tal como nos pede o Senhor Jesus. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aprender e viver nessa escola de Jesus Cristo é vivenciar cotidianamente, na caridade para com nossos irmãos e irmãs, e conosco, essa dimensão salvífica do coração de Jesus, que é manso, humilde, mas aguerrido, no sentido de fazer a caridade acontecer. Diz o Santo Padre, o Papa Bento XVI, saudoso Papa, quem aceita o amor de Deus anteriormente fica plasmado por ele. O amor de Deus experimentado e é vivido pelo homem como um chamado, vocação. Acabei de falar isso. Aos que têm que responder. Olhar dirigido ao Senhor que tomou nossas fraquezas e carregou nossas enfermidades, nos ajuda a prestar mais atenção no sofrimento e na necessidade dos demais, dos irmãos e irmãs. Portanto, a experiência do amor, surgida do culto do lado traspassado do Redentor, nos tutela ante o risco de nos prendermos em nós mesmos e nos faz mais disponíveis para uma vida para os outros. O culto do amor que se faz visível no mistério da cruz, representado em toda a celebração eucarística.
constitui o fundamento para que possamos converter-nos em instrumentos nas mãos de Cristo. Papa Bento XVI, na sua aula de teologia, nos mostra que, como João, é preciso olhar e voar longe, mas com os olhos na terra, vivenciando sempre a dimensão do cuidado e do carinho fraterno com aqueles a quem somos chamados a ser cuidadores dessas almas das quais Deus nos confia. Ao nos consagrar e ao viver essa consagração ao Sagrado Coração de Jesus, nossa vida deve buscar cada dia mais um enamoramento, ou seja, um apaixonamento, nos apaixonar verdadeiramente a esse Deus que no seu amor só nos pede para viver com Ele em nosso coração, de coração a coração com Ele e como Ele no mundo. É fácil? Não é. Eu acho que quem vai dizer isso é Santo Agostinho. É difícil te seguir, Senhor, mas é impossível te deixar. Para não me alargar mais, que às vezes a gente se empolga, né? Eu sei que nossas vidas dependem muito de horários, mas se for para deixar falar, eu falo 10 anos sobre Nossa Senhora e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda nesse livro, Andrea Tessarolo fala sobre a teologia cordis, teologia do coração. Eu destaco alguns trechos que vai dizer sobre a nossa consagração. Consagrar uma coisa, uma pessoa a Deus, significa dedicá-la a Ele. Oferecer-lhe por isso se torna sua e sua propriedade. Significa santificar diretamente, tornar-se mais semelhante a Deus, que é santo. A consagração de uma pessoa tem principalmente a finalidade de favorecer a sua santificação. Porém, também uma pessoa consagrada pode se mostrar ingrata e viver no pecado. Mas a misericórdia de Deus também nos ajuda e nos impulsiona a sair dessa condição. A consagração, portanto, de si a Deus como ato livre significa dar-se a Deus por amor, num ato de oblação, num ato de comunhão com esse Deus santo, amando-o porque Ele é amor. Estamos vivendo agora o papado do Leão XIV. E é interessante observar que o Papa Leão XIII é o Papa que primeiramente enfrentou a questão da vida operária. Ele promulgou a Rerum Novarum, que deve ser outro livro de cabeceira nosso. Que se já é bom rever, porque nele temos os primórdios, inclusive, não tenho dúvida, da sociedade de São Vicente de Paulo, da congregação dos irmãos de São Vicente de Paulo. Estes homens, não tenho dúvida, ajudaram em muito, de modo prático, a Leão XIII escrever essa carta, esse documento. Os devotos, portanto, do coração de Jesus, não devem ser pessoas fechadas em si mesmos. O Senhor Jesus é um coração aberto a todos e que a todos oferece o seu amor, consagrando-se ao amor universal do Salvador. A Igreja, portanto, renova a sua consciência de estar, por vocação, a serviço do amor universal,
do coração de Cristo, para a salvação de todos. Assim, são dois os objetivos para a igreja pretender alcançar. Eu quero que prestemos atenção muito nisso aqui, porque tem muito a ver conosco. O primeiro objetivo é denunciar o ativismo desalmado de quem crê em melhorar e salvar o mundo contando somente com leis econômicas, ou pior ainda, com a luta de uns contra outros. Pura ilusão. Até a melhor ordem do mundo é fadada a sucumbir se falta amor nos corações. Necessária e urgente é a reparação da sociedade, a mudança dos corações. Na linguagem cristã, a conversão àquele que é fonte primeira de todo e qualquer amor verdadeiro. O segundo ponto está na libertar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Na tentação de um intimismo, que é uma tendência forte hoje, de se limitar ao Redentor, esquecendo a humanidade dele, que precisa ser salva. A consagração ao mundo feita pela Igreja Universal é um ato solene de solidariedade salvífica, um compromisso solene pela missão. Dizer sim à nossa responsabilidade para com o mundo, com o olhar voltado ao coração do Redentor do mundo, significa estar convencido de que o mundo tem necessidade, primariamente, de corações repletos de amor, de seres humanos que radiem amor e que saibam discernir o verdadeiro do falso amor, de seres humanos que ajudem a unir corações. Cito novamente o Papa Leão XIV, que no início, logo ao ser apresentado, ele falava que é necessário, se não num dia, mas dias subsequentes, falava da necessidade de construir pontes. O vicentino, ele tem na sua natureza, tem a sua vocação construir pontes. Pontes que sejam firmes e duradouras. De tal modo que estas favoreçam o passar e o passeio de muitos, para que se encontrem com aquele que tem um coração manso e humilde, Jesus Cristo. Por fim, termino novamente esse bate-papo, novamente com outra frase do padre Le Prévost. Ele vai dizer assim: considerai, ó Senhor meu Deus, a oração de vosso servo e suas preces. Ouvi o hino e a oração que vosso servo vos oferece hoje. E vossos olhos sejam abertos sobre esta casa da qual dissestes, é ali que estará o meu nome, para que atendais meus votos do lugar de vossa morada no céu, e que, ao nos atender, nos faça misericórdia. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, irmãos.